Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Hoje é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Então, eu já tenho que profetizar, irmãos, na minha segunda-feira, na minha terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado. Até no domingo estar novamente aqui. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você tem algo maravilhoso na tua vida. Sabe quem é? O Espírito Santo. Que Ele é o teu amigo, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu ajudador. É Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te renova, é Ele que abre as portas, é Ele que mexe nos teus pensamentos, é Ele que mexe na tua estrutura, é Ele que te converte, é Ele que te muda, é Ele, irmãos, que te liberta para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz por essa oportunidade, irmãos, de nesta noite estar ministrando no culto da família. E não é fácil ministrar no culto da família, porque você tem que falar aquilo que você tem vivido da palavra do Senhor. E sabemos que é uma batalha espiritual, irmãos, para que a gente pudéssemos chegar aqui nesta noite. Mas quem chegou aqui conseguiu vencer as barreiras, em nome de Jesus. O inimigo até se levantou, mas maior do que o nosso inimigo é o Deus Todo-Poderoso que guerreia ao nosso favor. Ele é o nosso general de guerra que não perde uma batalha. E o inimigo se levanta, mas quando ele se levanta é para cair, em nome de Jesus. E eu gostaria de estar lendo nesta noite, irmãos. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, em nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que eu quero que os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês. Louvado seja Deus. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é o Deus que restaura em meio às impossibilidades. Os irmãos pegaram aí, irmãos, o tema? O Deus que restaura em meio às impossibilidades. No 3 eu quero que os irmãos repitam comigo, viu? 1, 2, 3. O Deus que restaura em meio às impossibilidades. Glória a Deus. Os irmãos abriram ali o livro de Ruth, em nome de Jesus. Pega a sua arma aí, irmãos, a sua arma, em nome de Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Ruth, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão com a Bíblia aí, né? Glória a Deus, aleluia. Versículo 16 diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Irmãos, eu meditando nessa passagem bíblica de Ruth, esse livro que tem 4 capítulos, e assim, é uma história linda, maravilhosa, mas que acontece coisas assim que marca na família, na vida. E essa história, irmão, vai se passar no tempo dos juízes de Israel, onde após a morte de Josué,
O povo começou a se corromper, irmãos, com outras nações pagãs. E o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Em Josué, capítulo de número 24, ele vai fazer uma declaração profética para a nação de Israel. E ele vai dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai decidir a quem vocês vão servir. Ele faz, irmão, uma confissão de autoridade que, independente as circunstâncias, independente os deuses que iam se levantar, independente as lutas que iam se apresentar, ele se posicionou e disse: eu, porém, a minha casa vamos servir ao Senhor. E ali se Josué, irmão, o líder da nação de Israel, se posicionou. Só que foi passando um tempo e o povo foi se esquecendo dos feitos que o Senhor tinha feito com Moisés e com Josué. E ali, a partir da morte de Josué, irmãos, entra os juízes de Israel. Ou seja, Deus levantava de uma tribo um líder ali, civil, para o quê? Para libertar o povo da idolatria, da imoralidade, de toda a decadência espiritual que acometia a nação de Israel. E ali se levantou vários líderes ali em juízes. E foi um tempo, irmão, de muita decadência espiritual, tanto espiritual como moral e também social. E o que é decadência espiritual, irmãos? É o povo se afastar da presença de Deus. É o povo pecar e não mais ter temor a Deus. Pecou, errou e para mim está tudo bem, está tudo normal, porque eu não tenho mais o temor de Deus no meu coração e na minha vida. Decadência moral é as pessoas, irmãos, não se mais preocupar com o outro. É o egoísmo, é ser orgulhoso, é fazer para você mesmo, é não ter mais compaixão do próximo. É desse jeito que eu faço. Ou seja, perdeu a moral, ser moral. E também veio a questão da decadência social, irmãos. O declínio social. Da falta de líderes ali na nação de Israel. O povo servia a qualquer Deus que se apresentava, irmãos. O povo não tinha mais o prazer, a alegria de estar servindo ao Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus, de ter um momento a sós com Deus. Eles adoravam qualquer um Deus. Porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E ali, irmão, o povo começava a ser oprimido, começava as dificuldades vir, aí o povo começava a se voltar para Deus, aí Deus pegava com a sua misericórdia, levantava um líder ali da nação, e ali o Senhor abatia as nações inimigas, e Deus dava vitória ao povo de Deus. Só que ia passando, irmãos, e o povo voltava ao declínio espiritual novamente. E por que, irmão Max, o meu irmão está falando sobre essa história? Porque a história de Ruth, irmão, ela vai se enquadrar dentro do contexto dos juízes de Israel. Dentro de um tempo, irmãos, que o povo estava totalmente, irmãos, longe da presença de Deus. Afastado de servir verdadeiramente ao Senhor. E eu olhando, irmãos, hoje também não é diferente. Quantas pessoas não têm mais alegria de estar na casa do Senhor? Quantas pessoas não têm mais alegria de se consagrar ao Senhor, de apresentar a sua família ao Senhor? Vive uma vida corrida. Perdeu o tempo a sós com Deus. E essa família, irmãos, que vai se apresentar no livro de Ruth, era uma família, irmãos, que eles tinham o temor a Deus. Eles conheciam o Deus de Israel, eles ensinaram os seus filhos o que era obedecer, porque dentre, irmãos, aquela nação pagã, aquele povo idólatra, sempre Deus deixa os seus remanescentes. Sempre Deus deixa aqueles que, meio às lutas, em meio aos haveres dessa vida, ele permanece fiel à palavra de Deus. Ele não vai pela opinião do outro, ele vai por aquilo que o Senhor determinou ao seu respeito. Ele é respaldado pela palavra, aquilo que o Senhor tem feito na vida dele.
E aqui, irmãos, esta família era uma família que conhecia o Senhor, que entendia o que Deus fez lá no Egito, tirou o povo do Egito, o que Deus fez na vida de Josué e também dos líderes ali que o Senhor levantou ali no tempo dos juízes. Só, irmãos, que quando o povo desobedece a Deus, Deus ele também castiga. Deus é amor, irmãos, sim ou não? Mas também Deus é juízo. E muitas vezes a gente esquece que Deus, só pensa que Deus só é amor. Deus perdoa, irmãos, Deus te ama, Ele te aceita, mas também o Senhor corrige, Ele quer botar você no prumo de Jeová, Ele quer o melhor para você, Ele quer que você se conserte, que você busque ao Senhor, que você venha ser sacerdote da sua casa, que você venha ser uma mulher virtuosa, que você venha apresentar os teus filhos ao Senhor, consagrar a tua casa a Deus, aleluia. E essa família, irmãos, acontece, ela era lá de Belém de Judá, e essa família estava normal, estava tudo correndo bem. E quando tudo está correndo bem, irmãos, é maravilhoso. Sim ou não, irmãos? Está tudo na mil maravilhas, está tudo dando certo. Só que no decorrer da nossa trajetória, irmãos, Deus permite acontecer algumas situações na nossa vida. Deus permite a gente passar por alguns processos, alguns desertos, para que a gente venha aprender, para que a gente venha melhorar, para que a gente venha amadurecer, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente venha, irmãos, desenvolver a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele. E em Ruth, capítulo de número 1, vai falar que chegou, irmãos, a escassez, a fome ali em Belém de Judá. No capítulo de número 1, versículo 1, vai dizer assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Aquela família, irmãos, morava ali em Belém de Judá, estava tudo bem. Belém significa casa do pão. E de repente começou a vir uma escassez de pão. Aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, que já é uma aplicação para nós, essa família, ela conhecia a Deus, ela servia a Deus. Noemi conhecia o Deus de Israel. Só que quando vê a escassez, irmão, a falta de pão, ali de alimento, irmãos, Elimeleque, o sacerdote, porque Deus escolheu os homens para ser sacerdote da sua casa, viu, homens? Nós somos sacerdotes na nossa casa, nós temos que apresentar nossa casa ao Senhor, nós temos que apresentar nossa esposa, os nossos filhos ao Senhor, para que Ele, o Senhor, venha dar fortalecimento, sabedoria e estratégia para a gente governar a nossa casa, a nossa família e cuidar do lado espiritual da esposa. E o mais interessante, irmãos, que este homem Elimeleque, quando chegou a escassez, a fome, irmãos, ele só se decidiu: vamos peregrinar nos campos de Moabe. Primeiro, a gente não vê registrado que ele consultou a Deus, que ele pediu direção a Deus. Somente ele pegou a sua esposa, os seus 2 filhos, e foram e saíram ali da casa do pão de Belém de Judá. Detalhe, para nossas vidas, irmãos, tenha o cuidado de não tomar decisões precipitadas em meio à crise. Tenha o cuidado, para ficar bem gravado na mente dos meus irmãos, tenha o cuidado de não tomar decisões precipitadas em meio à crise. Porque, irmãos, Elimeleque, ele conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar a decisão certa. Chegou a fome, chegou a escassez. Deus poderia, irmãos, ele orar e o Senhor prover, como proveu no deserto, sim ou não? Ele poderia orar e buscar o Senhor: Senhor, abre as portas. O Senhor poderia abrir as portas, sim ou não? Mas ele resolveu agir como ele
pensava. Ele não consultou, ele não buscou a direção de Deus, ele não perguntou ao Senhor o que ele deveria ter feito. Aleluia. E ali, irmãos, ele tomou uma decisão precipitada, irmão, em meio à crise. E muitas vezes, quando eu e você está passando por alguma crise familiar, nós muitas vezes queremos tomar decisões precipitadas, sem consultar a Deus. Muitas vezes a gente quer agir por emoção, agir pela situação do momento, e esquece que você tem um dono, que você tem um Deus, e que Ele te ouve, Ele te escuta, e Ele direciona a tua vida. Aleluia! E Alimeleque, irmão, ele não buscou, ele não consultou a Deus, ele agiu pela situação do momento. E quando eu e você agimos pela situação do momento, irmão, muitas vezes a nossa família vai perecer. Porque a consequência não vem só para o homem, ela chega na esposa e ela também decai sobre os filhos. Então tenha cuidado, irmão, para não tomar decisões precipitadas em meio à crise. Vigia, ora, busca aquele que é a direção para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja Deus. Porque quando a gente toma decisões em meio à crise, irmão, pode ter certeza que as consequências vêm. E depois não adianta chorar e dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí Deus olha lá de cima e diz: ei, minha filha, ei, meu filho, foi você que escolheu tomar essa decisão nesse momento que você preferiu e quis tomar. Você não esperou, você não aguardou a minha ordem, a minha direção. Sabe por que muitas famílias, irmãos, e muitos casamentos cristãos estão frustrados? Sabe por quê? Porque não busca mais a direção de Deus. Não busca mais na palavra de Deus a direção para o meu e para o teu casamento, para a minha, para a tua família, irmão. A palavra, irmão, tem tudo. Como o homem deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o esposo, como a gente deve tratar os nossos filhos, como a gente deve criar os nossos filhos no temor ao Senhor. Tem tudo na palavra, mas muitas vezes a gente quer agir pelo impulso. E vem as consequências das nossas escolhas. E aí, irmãos, a gente tem que ter cuidado para não tomar essas decisões precipitadas em meio à crise. A gente pode também trazer um exemplo, irmãos, do primeiro, o nosso pai na fé. Quem é o nosso pai na fé, irmãos? Abrão, com a sua esposa Sarai. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E Deus disse: ei, Abrão, tu vais ser pai de multidões. Aí Abrão começa a olhar a situação, e passando o tempo, e nada de acontecer, Sarai fica grávida. Até no capítulo 15 de Gênesis, ali, Deus anima a fé de Abrão e diz: Abrão, olha para as estrelas do céu. A tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu, que as areias. Aí o que acontece, irmão? Uma decisão tomada em meio à crise. Chegou a crise ali na família de Abraão. Sarai viu o tempo passando, ela já ficando velha, ela aprendeu a regra, e o que aconteceu? Ela viu a impossibilidade de Deus fazer o que Deus tinha prometido, que era dela o que seria gerado de Sarai, era o filho da promessa para Abrão. O que ela fez? Ela tomou uma decisão precipitada em meio à crise. Ela disse: eu já estou ficando velhinha, eu perdi a minha regra, eu não vou poder mais gerar, eu já estou ali perto da idade já. Mas Deus prometeu, irmão, Ele cumpre o tempo que Ele determinar. Só que o que? Ela agiu, ela se precipitou em momento de crise. O que? Ela disse: Abraão, meu filho, eu estou ficando velha, então o que vamos fazer? Tem a minha serva Agar, você pega, você se deita com ela, você gera um filho dela e está tudo certo. Ela agiu no momento de crise, irmão. E aí veio as consequências. O que aconteceu, irmão? Depois que Agar gerou o filho, houve várias brigas, contendas dentro da família de Abraão, porque tomou uma decisão precipitada em meio à crise. Sarai não consultou a Deus, e Abraão não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz da sua esposa, e aí pagou um alto preço, que até hoje, irmão, há divergência entre Ismael e Isaac, ali na Ásia. Louvado seja Deus. Posso citar outro exemplo, lá em Gênesis capítulo 13, do sobrinho de Abrão. Quem era o sobrinho de Abrão, irmãos? Ló. Ló foi ali com Abrão,
E chega um momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão. E ali eles viram que tinham que se separar. O que é que aconteceu, irmão? Em meio àquela briga ali entre os pastores de Ló e de Abrão, irmãos, Abrão se levantou e disse: ei, Ló, você decide para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló, irmãos, em meio à crise, ele não buscou a Deus, ele não pediu a direção de Deus, ele não se voltou para Deus, ele só olhou para as lindas campinas ali do Jordão. Porque nem tudo que está na nossa vista, irmãos, nem tudo que é belo é da vontade de Deus. Nem tudo que se apresenta de maravilhoso é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, Ló, ele olhou só para as campinas ali, para as coisas bonitas, verdejantes das campinas do Jordão. Uma escolha, uma decisão precipitada em meio à crise. O que é que aconteceu, irmão Max, com Ló? Ló foi morar ali em Sodoma e Gomorra. E os irmãos sabem o que aconteceu. Era uma cidade pervertida, idólatra, imoral, que o Senhor terminou fogo e enxofre sobre aquela cidade. E só salvou Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. O que aconteceu, irmão? Uma decisão simples, sim ou não, irmão? Ele escolheu somente as campinas do Jordão, mas ele não pediu a direção de Deus. O que aconteceu? Ló foi, o anjo foi lá buscar, os 2 anjos foram buscar Ló e sua família. No meio do caminho, a esposa dele virou uma estátua de sal. Salvou Ló e suas 2 filhas. O que aconteceu? Foi lá para a caverna, só tinha Ló e as suas 2 filhas, as próprias filhas embebedaram seu pai, e ali teve relação, e ali, irmãos, foi gerar 2 nações pagãs, os moabitas e os amonitas, porque uma decisão errada em meio à crise. Tenha cuidado nas tuas decisões. Tenha cuidado, irmãos. Nós temos um Deus que zela pela tua casa, pela tua família e pelos teus. Uma decisão simples, irmão, pode mudar o decurso da tua vida, da tua família e da tua descendência, irmãos. Porque os teus filhos, irmão, é herança do Senhor, mas o Senhor entregou a mim e a você a responsabilidade de mostrar, de revelar para eles o verdadeiro Deus que zela e cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, a gente vê esse cuidado de não tomar essas decisões em meio às crises. Porque, irmãos, ela pode ser prejudicial, trazer grandes consequências para a minha e para a tua vida, para a tua família. Então tenha cuidado. Aleluia. E aqui, irmãos, a gente vê que Elimeleque, ele não consultou a Deus, pegou a sua esposa Noemi e Malom e Quilion e foi ali para uma nação pagã, os moabitas, uma nação idólatra, que não conhecia o Deus verdadeiro de Israel. E a partir dessa escolha, irmãos, houve grandes tragédias na vida e na família de Noemi. Primeiro, Ruth capítulo 1, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Quando eles chegaram ali em Moabe, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu a morte sobre aquela família. O sacerdote, o esposo, ele veio a falecer. Passaram-se alguns anos, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles pegaram 2 mulheres moabitas e se casaram com ela. Quando chegou perto do período de 10 anos, veio mais 2 tragédias naquela família. A morte de Quilion e a morte de Malom. Aquela mulher que saiu ali de Belém de Judá, da casa do pão, para peregrinar em Moabe, irmãos, ela se viu uma mulher totalmente, irmãos, em um estado de tragédia familiar. Ela perdeu o seu esposo, e menos de 10 anos, ela perde os seus 2 filhos, e fica só ela e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Aquela mulher, irmãos, ela se depara com um estado que ela ficou, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho mais esposo,
Os meus 2 filhos morreram, não deixaram uma descendência, nem um netinho para me cuidar. Só tenho uma decisão a tomar: voltar para a minha terra, voltar para o lugar que eu não deveria sair, voltar para lá, para onde eu deveria ter permanecido. A decisão foi de quem, irmãos? Do sacerdote, sim ou não? Mas Deus caiu sobre quem, irmãos? Sobre a esposa e sobre os filhos. Então tenha cuidado nas tuas decisões. Ore a Deus, consulte a Deus, porque Ele quer o melhor para a tua casa, Ele quer o melhor para a tua família, Ele quer o melhor para os teus filhos, mas Ele quer que você se ande na posição dEle, obedecendo, ouvindo, temendo e crendo que Ele é poderoso para cuidar, para zelar da tua família e dos teus. Ele é fiel. Aquela mulher, irmãos, se encontrou numa tragédia familiar. Mas sabe, irmãos, que aquele que tem o temor ao Senhor, o Senhor usa de misericórdia, e de tragédia Ele traz vida. De morte Ele traz vida, e de tragédia Ele traz esperança em meio ao caos. Porque Ele é misericordioso para conosco. Aleluia. Então, irmãos, essa família que não consultou a Deus, veio essas tragédias. Aleluia. E eu tenho, irmãos, 3 ingredientes para uma boa tomada de decisão. Diga comigo, qual, irmão Max? O irmão pregue comigo, viu? Em nome de Jesus. Qual, irmão Max? 3 ingredientes para uma boa tomada de decisão. Primeiro, oração. Quer a direção de Deus, irmão? Para os problemas da tua casa, para o problema dos seus relacionamentos, para tudo, oração. Algo tão simples, irmão Max? É. Mas o Senhor diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração, irmãos. Sabe por que tem muitos casamentos que estão à falência? Porque deixaram o altar da oração, irmãos. Eu não estou declarando só oração na igreja, é lá é no quarto, é na sala, é na cozinha, é no banheiro, é na mesa, sentados com os filhos, porque os nossos filhos vão ter referência de homem de oração, de mulher de oração. Não é o pastor, ele aqui, não é o pastor João Paulo, é eu e você. É eu e você que devemos ser o exemplo maior para os nossos filhos. Aleluia. Oração, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, muitos casais no automático, decidindo por si só, porque conhece a Deus, mas muitas vezes tem negligenciado Deus e escolhendo o que é melhor para você, de acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua vontade. Mas eu tenho para dizer para você que muitas vezes os teus pensamentos, as tuas vontades não condizem com a vontade e os pensamentos de Deus. Sabe por quê? Porque Isaías vai dizer que os pensamentos deles são maiores que os teus, e os teus caminhos não são os caminhos do Senhor, assim diz o Senhor. Porque o que o Senhor tem ao teu respeito é muito maior e melhor do que você pensa. Aleluia. Oração, irmãos. Volta ao altar da oração na tua casa, irmãos. Reúne o teu filho na mesa, ora. Reúne o teu filho na cama ou na rede, ora. Apresenta Jesus para ele conhecer quem é Jesus, irmão. Aleluia. Esse papel é dos pais, apresentar os nossos filhos. Não é das tia da salinha não, viu? Não é dos professores da escola bíblica não. O papel de apresentar Jesus e o nosso Deus para o Ezequiel é eu e a minha esposa. Aleluia. Primeira ingrediente, irmão, pegaram, né? Oração. Primeiro ingrediente que é, irmãos? Oração. Glória a Deus, eu creio em nome de Jesus que nessa noite vai sair famílias aqui que vai voltar novamente ao altar da oração dentro da sua casa.
juntar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, vai começar a orar e vai começar a profetizar dentro daquela casa e dizer: Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida, toma conta do meu trabalho, toma conta dos meus pensamentos, toma conta dos meus projetos. Senhor, eu não dou legalidade a nenhuma porta que eu venha abrir para Satanás, porque quem habita dentro da minha casa é o Espírito Santo de Deus. Quem habita dentro da minha casa é a tua presença, porque eu te sirvo e eu quero que o Senhor reine para todo sempre dentro da minha casa, no meu quarto, na minha sala, na minha cozinha, no meu quintal. Senhor, faz morada, irmãos. Eu creio que vai sair daqui nesta noite crente que vai chegar na sua casa e vai começar a levantar as suas mãos santas e dizer: Senhor, a minha casa é tua, os meus filhos é teu, a minha esposa é tua, os meus bens é teu e a minha vida é tua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oração, irmãos, oração. Ora na tua casa. Ah, meu esposo não quer orar não. Se não quer orar, irmão, ore, porque a oração tem poder para quebrar corações de pedra e transformar em coração de carne. Aleluia. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Sabe o que mudou, irmão? A nossa fé. Nós estamos vivendo muitas vezes, irmão, no automático. Perdemos a fé, a sensibilidade espiritual e a convicção que o Senhor é o poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. De converter quadros, impossibilidades, irmãos. Mas Ele faz, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, antes de qualquer tomada de decisão, irmãos, analisar. Como assim, irmão Max? Analisar a situação, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Analisar para ver se isso ali está segundo a soberana vontade de Deus. Lá em Provérbios 3, versículo 7 vai dizer: não sejam sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ei, antes de tomar a decisão, irmãos, não seja sábio aos teus próprios olhos, não. Teme ao Senhor. Peça a sabedoria a Ele, porque como o Tiago vai falar, Ele dá gratuitamente a quem Ele quiser. Peça sabedoria a tomar as decisões certas. Analise, irmãos, se aquilo está na vontade de Deus, se aquilo é o tempo certo de eu receber aquilo, se é o tempo certo de eu realizar aquilo, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa vontade e do nosso tempo. Aí Jesus olha e diz: não é do teu jeito, não é do teu tempo, não é na tua vontade, não é como a forma que você está pensando, não é desse caminho que eu vou trilhar. Eu estou indo totalmente o inverso do que você está pensando, porque para você entender que o controle da tua vida não te pertence, pertence ao dono de tudo, que é Deus. A gente quer ir por aqui e o Senhor está dizendo: vai por aqui. Aleluia. Sabe o que Deus fez na nação de Israel? Quando tirou do Egito, era para ser só 40 dias para chegar em Canaã. Mas o Senhor sabe o teu coração. Ele esquadrilha o teu coração. Aí o Senhor diz: ainda tem coisas do Egito. Ainda tem coisas para se libertar. Ainda tem coisas para fazer. E você não vai chegar em 40 dias não. Eu vou deixar você rodar 40 anos para você entender que enquanto você não tomar posição de obedecer, você vai rodar e não vai acontecer nada. Obedeça a voz do Criador, porque Ele tem um melhor para a tua vida, irmãos. Enquanto eu viver debaixo da desobediência, pode entender, irmãos, que eu vou estar rodando e não vou chegar no lugar que o Senhor já determinou para eu chegar. Aleluia. Era só 40 dias, durou 40 anos, mas o Senhor quis saber o que tinha no coração dele. Ei, nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente, conhece o mais profundo e escondido, e Ele conhece a tua estrutura, e sabe que eu e você somos, sabe por quê, irmãos, perante Ele? Somos pó. Nós não somos nada, somos pó. Diga para o teu irmão: eu sou pó, e o fôlego de vida quem dá é o meu papai. E é Ele que me sustenta. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, irmãos. Então, irmão, oração, analisar para ver, irmãos, se é no tempo certo.
Porque, irmãos, quando você se avexa, aquilo que era para ser bênção na tua vida, se torna uma maldição. Que vai cair só sobre mim. Não, irmãos, vai cair sobre os teus filhos, a tua família. Tenha cuidado, vigie. Terceiro, oração primeiro, analisar segundo. E terceiro, irmãos, algo que está faltando entre nós: paciência. Jesus vai dizer: esperei, Salmo 40, esperei com paciência no meu esposo, na minha esposa, no pastor João Paulo, no meu dinheiro, no meu trabalho. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclina, né, Zé Maria, para mim e ouve o meu clamor, a minha petição. É paciência, irmãos, de saber esperar o tempo certo acontecer na minha e na tua vida, irmãos. Porque é o que Deus tem para fazer, irmãos. Quando acontece, irmão, a bênção é completa, irmãos. Porque nele não tem sombra de variação não, irmãos. Ele prometeu, ele cumpre. Porque ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas tenha paciência, saiba esperar o tempo certo de agir. Para que você não venha quebrar a cara. Espera com paciência, irmão. Deixa Deus trabalhar por você. Porque enquanto o Senhor está trabalhando, irmãos, a gente deixa: o Senhor trabalha ao meu favor. O Senhor está cuidando da família, do trabalho, das finanças, está organizando tudo. Porque você está esperando com paciência no Senhor a direção certa na tua vida. Aí quando se precipita, irmão, vem as consequências na parte financeira. Não ora, não analisa, não tem paciência, compra as coisas precipitadas e depois vem as consequências. Não vai botar a culpa em Satanás, aquilo que você era para ter feito. Deus dá a legalidade para mim e você escolher o que a gente quer fazer. Para a gente obedecer, para a gente ter paciência, para a gente orar, irmãos. E muitas vezes a gente só culpa o Satanás. Às vezes, eu começo a pensar: Satanás, olha, não preciso fazer nada, que já disse que sou eu. Nem tudo, irmãos, é o inimigo. Tem a parte espiritual, sim, mas também tem aqui as minhas e as tuas escolhas, as minhas e as tuas decisões. Aleluia. E ali, irmãos, os irmãos pegaram oração, analisar e ter paciência, irmãos, superando as crises com fé e fidelidade a Deus. Irmãos, Noemi perdeu ali seu esposo, seus filhos, mas ali, irmãos, se levantou uma moabita chamada Ruth, irmãos, que ela, irmãos, foi uma levantada por Deus para dar apoio e sustento a Noemi, irmãos, para que ela não viesse, irmãos, morrer. E esse versículo eu acho maravilhoso, em Ruth capítulo 1, versículo 16, diz porém Ruth: não me instes que te deixe e me afaste de ti. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que Noemi fez, irmão? Noemi mostrou para ela o verdadeiro Deus de Israel, que cuida e que provê. Aleluia. E ali, irmãos, Ruth, uma moabita, que não conhecia Deus, mas através de Noemi, ela viu quem era Deus. E ela disse: Noemi, eu irei contigo, eu vou com você. Ali, irmãos, Orfão voltou para sua família, Ruth seguiu Noemi. O que é que aconteceu? Quando Noemi voltou, irmãos, para Belém de Judá, todo aquele povo olhou para ela e disse: Noemi está de volta. E a gente já sabe o que aconteceu com ela. Aí Noemi vai dizer: não me chames mais Noemi, mas me chame Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Aleluia. E ela vai dizer: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. E aquelas pessoas, irmão, viram ali Mara agora. Não era mais Noemi, mas agora Mara. Porque as pessoas, irmãos, qual que se espalha mais rápido? Uma má notícia ou uma boa notícia? Que, irmãos?
uma má notícia, né? Se espalha bem rapidinho. E quando, irmãos, ali em Belém, Judá, soube o que tinha acontecido com a família de Noemi, Noemi vindo com a sua nora, foi logo ao encontro, irmãos. Aí Noemi, não me chame mais de Noemi, me chame Mara, porque grande amargura me tem feito Todo-Poderoso. Porque, irmãos, muitas pessoas querem ver mais a nossa desgraça. Quer ver mais os nossos problemas. Mas quando a gente vai contar uma bênção, eita, que é poucos para divulgar, né? Mas para falar mal, mas para dizer, irmãos, menino tem muito. E naquele tempo, irmãos, ali, tudo souberam o que tinha acontecido com a bichinha Noemi. Só que, irmãos, começou com a tragédia, com morte. Mas essa história, irmãos, que tem Deus na vida, vai se transformar em bênção, em nome de Jesus. O que é que aconteceu, irmão? Ruth, irmãos, ela ali se apegou à sua sogra e disse: eu vou trabalhar por ti. Eu vou ser o teu filho que você perdeu. E ali, irmãos, nos capítulos seguintes, Ruth, ela começa a trabalhar no tempo da cega, da colheita, da cevada. Ela começa, irmãos, os estrangeiros, eles tinham por direito pegar o restante que ficava ali da colheita. E ali, irmão, Ruth começa a colher ali espigas ali na cevada, e ela se depara com um parente ali de Noemi, chamado Boaz. E ali, irmãos, Ruth, ela mostra uma pessoa de caráter íntegra, uma mulher temente a Deus e uma mulher trabalhadora. E ela vai ali, irmãos, procurar ali nos campos de Boaz, e ela se encontra, irmão, com Boaz. E Boaz começa a ter um diálogo com ela. E Boaz era um dos parentes próximos de Noemi. E naquele tempo, tinha o parente remidor. Quando um ente querido da família morria, um parente mais próximo poderia casar para o que? Dar sucessão às terras, os bens daquela família. E ali, irmãos, quando Ruth falou quem era Boaz para Noemi, Noemi se alegrou e disse: ei, ele é um dos parentes do meu falecido marido. E ali, irmãos, Noemi diz para Ruth: Ruth, se achegue a ele, porque Boaz vai remir a nossa família. E ali, irmãos, a esperança começa novamente para a família de Noemi. Até, irmãos, que Boaz se agrada ali de Ruth, pelo caráter que ela tinha, pela sua procedência, pela sua mulher batalhadora. E o Senhor vê, irmãos, o teu esforço e o meu esforço, aleluia. E ali, irmãos, Boaz, ele tem o interesse de casar com Ruth. Só que quando vai para chegar o casamento, aparece um parente mais próximo. E Boaz não poderia casar se o parente mais próximo aceitasse. Casasse com Ruth e também comprar todos os bens de Elimeleque. Só que Deus tinha um plano, irmãos. Deus tem um plano, aleluia, na nossa vida. Superando as crises com fé e fidelidade a Deus. Noemi pensou que Deus poderia estar castigando, irmão, com todos os sofrimentos. Mas quem é fiel a Deus, o Senhor já tinha um plano divino. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, aleluia. Ruth, irmãos, é uma mulher ali fiel a Noemi. E ali, em Ruth capítulo de número 4, Ruth encontra o remidor da família. E é feita uma nova aliança, irmão. E uma descendência da linhagem real. Quando Boaz vê que aparece um parente remidor mais próximo ali, de Ruth, ele chama todos os anciões. E ali, irmãos, ele declara: Noemi, o seu esposo morreu. E estamos aqui para remir a sua família. Mas quem querer vai ter que se casar com a moabita Ruth. O parente mais próximo que chegou, quando ele soube que era para casar com Ruth, ele não quis. E ali, irmãos, foi o decreto para que Boaz viesse se casar com Ruth. E o interessante, Deus sempre tem o melhor para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Essa família, irmãos,
que para Noemi não tinha mais jeito. Mas Deus sempre traz a esperança novamente. Aleluia. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth, capítulo de número 4, versículo 3, vai dizer assim, irmãos. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da tua alma, conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa mulher que teve essa tragédia familiar, mas Deus tinha esperança para a vida dela. Aleluia. Deus foi tão maravilhoso, irmão, que pegou ali Ruth, irmãos, e a palavra vai dizer que ela é melhor do que 7 filhos. E ela, irmão, cuidou do filho de Ruth. E sabe, irmãos, que Ruth, ela foi, sabe o que, irmão? Ela foi bisavó de Davi, o rei de Israel. Sabe o que essa mulher, irmãos, Ruth, irmãos, fez essa aliança com Noemi? Sabe o que ela foi, irmão? Lá em Mateus capítulo 1 vai dizer que ela se encontra na linhagem de Jesus Cristo, irmãos. Porque, irmãos, Deus transforma tragédia em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, irmão, tinha tudo para dar errado. Mas sabe, irmãos, que Deus sempre levanta um para estar nos apoiando. Aleluia. E essa mulher, irmãos, Deus não desampara um justo, e a sua descendência é abençoada. Aleluia. Quando deixamos Deus no controle de tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, que a gente não vê, irmãos, tomar decisões precipitadas em tempos de crise. Noemi não era para ter passado por isso, mas Deus permitiu. Mas Deus é tão misericordioso que trouxe esperança novamente, irmãos. Deus é misericórdia para a tua família e para a tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Já estou finalizando, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. O Deus que restaura, irmão, em meio às impossibilidades. O mesmo Deus de Noemi, o mesmo Deus de Ruth, Ele está aqui nessa noite. É o Deus que te diz: não tome decisão precipitada em tempos de crise, irmãos. Porque, irmãos, vai vir as consequências. E no tempo de crise, irmãos, muitas vezes nós queremos dizer, né? Nós queremos o que? Apontar, sim ou não, irmãos? A esposa para com o esposo diz: está acontecendo isso porque é culpa tua. A esposa diz: está acontecendo isso porque é culpa tua. Ei, irmãos, em tempo de crise é o tempo que é para a gente mais se unir. Em tempo de crise é o tempo que a gente tem que ter mais comunhão, é unidade, irmãos, porque a tua família é bênção do Senhor, é projeto do Senhor, irmão. E muitas vezes o inimigo faz, irmão, em tempo de crise, sabe o que é? É nos afastar. Sim ou não, irmãos?
Quando a crise bate na nossa casa, seja na parte conjugal, seja na parte financeira, seja na parte emocional, muitas vezes a gente quer se isolar, quer se afastar e quer colocar culpado. Mas nesta noite, Deus te diz, aleluia, em tempo de crise, esteja mais ainda junto com teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Não deixa a crise, irmãos, fazer com que você tome decisões precipitadas, que venha prejudicar a tua vida espiritual, a tua família e os teus filhos. Tenha paciência, analise e ore ao Senhor pedindo a direção certa, porque Ele vela, Ele cuida da tua família, em nome de Jesus. Eu gostaria que você louvasse esse louvor comigo, em nome de Jesus. Ora, em nome de Jesus. Glória a Deus, já estou passando por paixão, viu? Ele tenta, mas ele cai em nome de Jesus. Oh, Espírito. Aleluia. Você não está só não, irmão. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas o inimigo tenta laços sem embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por que, irmãos? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo o braço forte do Senhor. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, mas romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O caminho aberto pelas águas, mas romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cadê essa minha reportagem em nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso. Ele contempla a tempestade da tua vida. Ele sabe como se encontra a tua casa, a tua família. Mas eu quero te convidar nesta noite. Eu quero fazer o desafio para você. Venha. Se você quer cada dia mais afirmar a sua casa, a sua família na rocha, que é Cristo. Enquanto o irmão Marcos Oi, deu certo. Enquanto o irmão Max estava ministrando aqui, pode ficar de pé, a gente já vai terminar. Ele falou a história de uma mulher, Noemi, e no momento da crise a gente deixa a terra do pão. Na terra do pão ninguém sai, tem providência. Quando ele passou para Abraão, tem pessoas, irmão, que dá a promessa, oferece para o inimigo. Não foi diferente. Sara não era a possibilidade de ter o filho e disse: tá aqui, Abraão, Agar para tu. Olha, deu a promessa. Cuidado, viu? Nós somos tendenciosos em meio à crise, sair sem direção, sem rumo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te contempla. Ele encontrou Agar com o menino chorando. A história disse que Jesus não contemplou as lágrimas de Agar. Deus contemplou o choro do menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, não fuja da presença, não saia da presença de Deus. Permaneça na presença de Jesus. A tua família é o presente. Não desiste, não renuncie à sua presença, à sua família não. Corra atrás, se esforce pela sua família, pela sua casa. Tudo vai passar, mas a presença dele, ela vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina quando Noemi volta para a terra onde ela saiu? Alguém poderia dizer: saiu porque quis, não pediu orientação, mas ela teve coragem, ela venceu as vergonhas da vida e ela voltou novamente, sabe para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Ei, na terra que tu passa vergonha, Deus te tira de lá, volta tu de novo para dizer para você que Ele é Deus na tua vida e Deus na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para melhorar ainda, sabe o que é que Ele faz? Ele assopra o teu nome nos quatro cantos para dizer para você que Ele é fiel, é poderoso para transformar e mudar situações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome posição. Fique na linha de frente. Estão falando, estão criticando, talvez estão pensando que é o fim, mas Deus tem um recomeço nesta noite para a tua família e para a tua casa. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que você veio aqui. Você deu um passo para a sua vitória. Você deu um passo para a transformação da tua família. Louvado, não vai morrer ninguém. O projeto não vai se acabar. Os sonhos não vai morrer. Porque quem prometeu, quem alicerçou, quem levantou, quem é a rocha é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, como é maravilhoso estar na tua presença. Pai,
Obrigado, Senhor, pela esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra falou aos nossos corações que em meio às crises nós temos que permanecer no centro da Tua vontade, porque Tu és o provedor. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, que a nossa promessa ela venha estar nas Tuas mãos. Mas também nós temos que renunciar, nós temos que deixar, Senhor, para nós alcançarmos a nossa bênção. Deus, o inimigo contempla a nossa vinha, a nossa família. Ele sabe, Senhor, como está a nossa família. E quantas das vezes o inimigo tem oferecido, Senhor, para nós vendermos, para nós trocarmos, para nós, Senhor, abandonarmos a nossa vinha. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor está renovando famílias nesta noite. O Senhor está fazendo aliança novamente com famílias nesta noite. Que Nabote não vai tomar conta da vinha. Que Jezabel não vai tomar conta da vinha. Porque Acabe decidiu nesta noite. O sacerdote decidiu nesta noite deixar o Senhor cuidar da vinha. Cuida, Senhor, desta vinha, deste projeto, desta família, dessa casa. E se chegou alguém aqui, Senhor, Pai, triste e abatido, Senhor, renove. Senhor, trabalhe, Pai, na vida desta pessoa. Não é o fim, a guerra não vai acabar, o casamento, a guerra, as lutas não vai acabar, Senhor. Pai, o relacionamento conjugal. Então, Senhor, eu te peço, visite lares nesta noite. Visite famílias nesta noite, Senhor, novamente. Os nossos filhos, Senhor, são projetos. Ah, Pai, renove, Senhor, cada dia mais a aliança com o Teu povo. Eu quero Te louvar por esta oportunidade, Senhor, porque o Senhor tem falado com a Tua igreja nesta noite, que há promessa de pé. Senhor, há renovo na Tua casa, Pai. Então, Senhor, fica conosco. Abençoa o Teu filho, Pai, que trouxe a palavra. Continua usando ele, Senhor, a sua família. Continua abençoando, Senhor, cada dia mais os seus projetos. Oh, Deus, o inimigo tem tentado, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas a Tua palavra vai dizer que as portas do inferno, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a nossa casa. Nesta noite eu profetizo, Senhor, nas famílias. Nesta noite, Senhor, as portas do inferno não vai prevalecer nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, de livramento, de cuidado, de renovo. Oh, Deus, continua cuidando da nossa casa e da nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E se chegou alguém nesta noite, né, irmão? Nós temos visitante que quer aceitar a Jesus, quer ter um encontro com Jesus nesta noite. Venha, nós fazemos oração novamente.
Mas se não tem, quero agradecer a mãe do Jonathan. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nosso irmão Aldo, sua esposa. Sempre é um prazer receber vocês aqui na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estenda as suas mãos para receber as bênçãos.